Olá pessoal, eu quero dar um bom dia aqui a todos que estão ligados neste momento. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar com vocês um pouco acerca desse tema tão complexo e desse tema tão necessário nesses dias que nós estamos vivendo, né? Eu fiz aqui algumas anotações para que a nossa conversa tenha maior objetividade e um maior nível de aproveitamento. Nós estamos vivendo em um mundo que nos impele a cada dia melhorar como pessoa, melhorar como ser humano. E nessa busca, nós sabemos que as relações interpessoais, elas são imprescindíveis para a nossa vida. Nós sabemos que buscar o autoconhecimento hoje é algo que urge, é uma necessidade urgente. Conhecer as nossas emoções nos dará capacidade para chegar a lugares mais altos. Conhecer as nossas emoções nos dará a capacidade de lidar com situações de forma que, em outros momentos, sem este conhecimento, nós poderíamos nos prejudicar os outros. A gente conhece pessoas que perdem o emprego, pessoas que perdem relacionamentos, mesmo dentro de casa. Observe o momento que nós estamos vivendo, um momento totalmente inesperado. Quem em dezembro de 2019 esperaria receber um 2020 desta forma? Todo mundo dentro de casa, todo mundo vivendo uma nova realidade, e esta nova realidade requer de nós novas formas de agir com os filhos, no trabalho. São professores tendo que se readaptar a uma nova realidade, são os pais tendo que se readaptar a esta nova realidade, os cônjuges que também precisam fazer algumas alterações. Então, são N motivos que nós precisamos fazer para que possamos ter uma vida saudável, uma vida de qualidade. Então, fazer a pergunta: como estão as minhas emoções? Como eu estou agindo? Aquilo que eu estou fazendo está sendo positivo? Aquilo que eu estou fazendo está me levando para um outro nível ou está me regredindo? Essas perguntas nós temos que fazer constantemente. Eu sei porque eu estou agindo de tal forma ou eu estou perdendo a cabeça? Faça uma reflexão aí aonde você estiver. Como estão as tuas emoções? Como é que você está vivendo esse momento agora? É importante nós descobrirmos isso. Então, o que é a emoção? A emoção, de uma forma muito objetiva, é o estado mental e fisiológico que está ligado a uma variedade de sentimentos, pensamentos e maneiras de agir. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui: nós não podemos desvincular as emoções dos nossos pensamentos. Até porque são os pensamentos que geram toda essa química para o nosso corpo. É por isso que nós precisamos entender onde começou, por que eu estou assim. Isso faz parte de uma leitura dos pensamentos. Precisamos fazer isso. E uma forma muito simples de identificar as emoções é porque elas se definem com uma palavra. Você já ficou com medo? Você já ficou triste? Você já ficou alegre? São pequenas palavras. Você já sentiu ciúme? Alguma situação que te deixou embaraçado?
Você já sentiu essas sensações? Isso está ligado às emoções. Contudo, nós precisamos equilibrar todas elas para que tenhamos uma vida mais saudável. E eu digo para você, é possível fazer isso. É possível. É possível equilibrar as nossas emoções. É possível equilibrar para que possamos ter relacionamentos melhores. Há pessoas que dizem assim: eu sou assim e eu não mudo. Olha, o ser humano é o único ser capaz de fazer mudanças excelentes. É o único ser que não é automático, mas que ele tem uma liberdade para fazer através da sua inteligência. Ele é o mais capacitado a fazer estas mudanças em si e em seu contexto. É o ser humano. Então, dizer que eu sou assim, não mudo, não vai resolver. E você tem que considerar a inteligência que você tem para resolver todas essas questões. Você se lembra daquele momento em que você desejou ter um autocontrole, porque fez uma situação acontecer por causa das suas emoções? Foi uma palavra mal colocada, foi uma atitude mal feita, uma tomada de decisão que foi infeliz, foi precipitada. E logo depois que aconteceu isso, veio na tua mente: eu não podia ter feito isso. Eu não precisava ter feito isso. E esse arrependimento, deixa eu dizer para você, é a sua inteligência dizendo para você que você poderia ir por outros caminhos. A sua inteligência dizendo para você que você teria outras alternativas para resolver tal situação. Então, acredite, você tem as habilidades necessárias para que isso ocorra. Mas então, o que acontece se eu tenho essas habilidades em mim e eu não consigo administrar essas situações? Veja, o que acontece é que nós nos conformamos com os hábitos que foram formados e forjados em nós durante a nossa história de vida. A nossa mente, ela trabalha sempre com a lei do menor esforço, do mínimo esforço. Então, se nós escolhemos agir de tal forma, possivelmente a nossa mente, o nosso cérebro, vai entender que é aquela forma que nós queremos agir sempre. E se nós a repetirmos e repetirmos, o que ele vai entender? Não há outro caminho. Então ele joga no automático e ele faz aquilo sempre. Por quê? É a lei do menor esforço. É assim que funciona no nosso aprendizado. Você se lembra quantas vezes você caiu quando você começou a andar de bicicleta? Você não nasceu sabendo andar de bicicleta. Quantas vezes você foi ao chão? Quando você foi à autoescola, meu Deus, foi um pânico entrar dentro de um carro e saber todas aquelas regras. Mas hoje, você dirige e não precisa pensar nisso. Você anda numa bicicleta, em uma moto, e você não precisa pensar: eu tenho que me equilibrar, porque a sua mente já se adaptou àquele conhecimento. É assim também em relação às nossas emoções. Nós temos capacidade para moldar da forma como é mais eficaz para nós. Então, existe uma máxima que diz o seguinte: primeiro, nós fazemos os hábitos, depois, nossos hábitos nos fazem. Primeiro, nós fazemos os hábitos, depois, os nossos hábitos nos fazem. Por isso, a importância de termos hábitos saudáveis de pensamento, porque é através do pensamento que vem as emoções, os sentimentos. E voltando um pouco ainda em relação aos hábitos, se você começar a perceber como é o seu dia, você vai ver que
não há muita mudança na rotina. Tudo é um hábito. Nós acordamos basicamente no mesmo horário. Nós almoçamos no mesmo horário. E a própria sociedade, ela se incumbe de fazer isso, de organizar isso. Esses hábitos saudáveis. É bom acordar cedo. É saudável acordar cedo. Então, a nossa mente ela vai se adequando a tudo isso. Então, essas rotinas são importantes, porque depois que nós aprendemos sobre as nossas emoções, tudo fica mais fácil, tudo fica mais evidente para nós. Aí entra o que hoje nós entendemos ser de muita importância para a nossa vida, que é a chamada inteligência emocional. E o que é esta inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos e os dos outros, bem como a capacidade de lidar com todos esses sentimentos, capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros. Existem momentos que nós falamos assim: olha, eu fiz aquilo, mas eu não estava em mim. Eu nem sei por que eu fiz aquilo. Nós precisamos buscar esta inteligência emocional, porque ela é isso, é a capacidade de fazer esta avaliação: como eu estou para resolver tal problema, como eu estou para fazer tal coisa, será se eu estou pronto para tomar certa decisão, será se eu estou pronto para dar tal resposta, para ter esta conversa, será se eu estou pronto? É a capacidade que nós temos que buscar constantemente, de conversar conosco, né? E a inteligência emocional, ela é tão importante que hoje nas grandes empresas nós percebemos que não basta ter um bom currículo, não basta ter uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, se esta pessoa tão capacitada, tão qualificada, não tenha inteligência emocional. Porque a inteligência emocional nada mais é que a capacidade de nos relacionarmos, a capacidade de estarmos em ambientes diferentes, a capacidade de trabalharmos com temperamentos diferentes e mesmo assim trazer uma qualidade, levar uma qualidade através da administração das nossas emoções. Então, saber transitar em diversos ambientes, saber lidar com diversos tipos de temperamentos e situações, hoje são indispensáveis para a nossa vida, para um currículo de sucesso. Veja bem, inteligência emocional está ligada diretamente às emoções. Diretamente às emoções. Então, nós precisamos ver de forma, com muito carinho, essa necessidade de buscar este autoconhecimento. Não diga eu sou desse jeito, eu não mudo. Você pode mudar e você tem capacidade dentro de ti para fazer estas mudanças. Então, o primeiro ponto, o que eu preciso fazer para que comece a fazer ou a ter esta mudança? A primeira coisa, compreender as emoções dentro de você. Reitero aqui novamente. Isso é chamado de conhecimento intrapessoal. Vivemos uma sociedade veloz, informações velozes, tudo em nossa volta está muito veloz. As exigências em relação a nós, ao nosso trabalho, aquilo que nós realizamos, está muito veloz. Por isso, há uma cobrança externa e interna. Porque nós nos sentimos também cobrados, nós nos sentimos, estreitados para que venha uma mudança. Isso é bom, precisamos sair do lugar comum, precisamos sair do comodismo para buscar melhoras para a nossa vida. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é compreender como as emoções ocorrem dentro de você.
Como que elas ocorrem? O que causa estas emoções? Por que elas estão assim? Por que você está agindo assim? Segundo ponto é compreender como elas ocorrem no relacionamento com as outras pessoas. Esse é o conhecimento interpessoal. Existem certas pessoas que, quando chegam em um ambiente, ele consegue mudar todo o humor do ambiente, pela forma como se comporta, pela forma como fala, tanto positivo quanto negativo. Aquelas pessoas que chegam e parece que elas trazem um ar positivo para o ambiente, é uma pessoa agradável. Isso é você falar que a pessoa tem uma inteligência emocional, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, essa pessoa pode estar passando por algum problema, mas ela consegue equilibrar suas emoções, ela consegue identificar de onde veio aquela emoção e não trazer para outro ambiente. Isso é perfeito, isso é perfeito. Então, o segundo ponto é esse, compreender como elas ocorrem no relacionamento com as outras pessoas, que é o conhecimento interpessoal. E uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é compreender que o mundo tem uma forma de se revelar, não necessariamente como eu previ. Capacidade de nos refazer diante das adversidades, a capacidade de releitura, de preparar melhor para reagirmos de formas adequadas. Esse conhecimento de saber que o mundo, ele não se revela como a gente pensa, nos prepara melhor para enfrentar as situações. Veja bem, as reações nos definem. As reações nos definem. Nós nos preparamos para as ações, mas são as reações que nos definem. Por isso nós precisamos entender, colocar na nossa mente, de que é possível nós sermos decepcionados durante o dia. É possível nós sermos decepcionados em casa. Mas nem por isso eu tenho que ter uma reação negativa. Inteligência emocional vai me dar a capacidade para agir de forma adequada. O que eu posso fazer a mim mesmo para que estas emoções comecem a se equilibrar? Comece a se equilibrar. A primeira coisa, quando a gente sai de casa, o que nós temos que fazer é: o que eu posso fazer para que as relações de hoje sejam bem-sucedidas? O que eu posso evitar? Quais são os meus pontos fracos? Quais são as palavras que mexem comigo? Há a possibilidade de eu ouvi-las hoje? Então tudo isso prepara a nossa mente para novas reações. Como eu posso ajudar a equipe ou o grupo onde eu faço parte? Ajudar positivamente? Nas mudanças de comportamento, nós temos aqui fazer exercício. Nós sabemos que nós estamos ainda em isolamento, mas fazer exercício é algo importante para a nossa vida, porque o exercício ele melhora a circulação sanguínea, melhora o nosso humor, oxigena o nosso cérebro, libera o famoso neurotransmissor chamado beta-endorfina, que é o neurotransmissor responsável pelo relaxamento, pela sensação de prazer. Então, o exercício é perfeito. Se você for em um psicólogo ansioso, ou um psicólogo em estado ansioso, o que você vai ouvir, talvez, uma das orientações é: você está fazendo exercício. Porque o exercício é saúde para o corpo e principalmente para a mente. Então, fazer exercício é maravilhoso. Outra coisa que nós devemos fazer: evitar o negativismo. Veja bem, uma pessoa negativa é aquela pessoa que tudo que ela está fazendo, tudo que ela faz, ela é negativa, ela coloca para baixo. Não vai dar certo, isso não vai acontecer, isso não adianta, porque eu já fiz, já deu errado e vai dar errado de novo. Então é uma pessoa negativa, tudo que você fala para ela, ela te joga para baixo. Isso não é bom. É diferente de você tentar prever situações. Tentar prever situações vai te preparar melhor
tentar prever situações, vai trazer para a tua mente capacidades e alternativas para agir diferente. E com isso você vai dar um ganho muito grande à sua vida. Você vai evitar muitos confrontos, você vai evitar muitas decepções. Então nós precisamos enfrentar as adversidades do dia a dia, dos imprevistos da vida, de forma positiva. Enfrentar de forma positiva não é apenas ficar repetindo as palavras dizendo hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia bom. Não, é preparar a sua mente para que também, se houver situações adversas, você se preparar para agir de forma positiva. De forma que você busque a excelência continuamente. Um outro ponto que nós podemos falar também é cuidar do nosso bom humor. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa extrovertida, agradável, feliz. Veja, primeiro nós fazemos os nossos hábitos. Depois, os nossos hábitos nos fazem. Então, precisamos entender isso. Não, mas eu gosto de ficar no meu canto, eu gosto de ser como eu sou. Ok. Mas ser agradável, ser uma pessoa alegre e feliz, não necessariamente precisa que você seja, vamos dizer assim, espontâneo. As pessoas irão perceber no seu rosto se você é uma pessoa agradável, se você é uma pessoa positiva, se você é uma pessoa que realmente leva energia para as pessoas. Portanto, a emoção, como nós já vimos aqui, já resumindo aqui para o nosso término, a emoção é um estado mental, fisiológico, que está ligado a uma variedade de sentimentos, pensamentos e maneiras de agir. Ela se define com pequenas palavras: culpa, alegria, tristeza. Essas palavras são as que definem as emoções, né? O que eu preciso fazer? Buscar o autoconhecimento. À medida que nós buscamos o autoconhecimento, nós estamos buscando qualidade de vida tanto para nós quanto para aqueles que nos rodeiam. Existe uma frase que diz: quer melhorar o mundo? Melhore você. Comece por você. Você vai ver que se você buscar essa inteligência emocional, você vai melhorar os teus relacionamentos dentro de casa. Eu sei que nós tivemos que realinhar muita coisa, readaptar a muita coisa. Os comportamentos dentro de casa sofreram modificações e nós tivemos que nos adaptar. Então, o conhecimento intrapessoal, ele é fundamental para nós termos uma vida de qualidade. Temos também o conhecimento interpessoal e intrapessoal, o conhecimento interpessoal, que é o nosso relacionamento, que é a busca com o outro. Você sabia que muitas vezes a nossa cura está no outro? A nossa cura muitas vezes não está em nós, mas está no outro. É um perdão que se libera. Quando nós liberamos perdão, nós curamos a nossa alma, curamos o nosso coração. Então, o ser humano é um ser relacional. Não há possibilidade de sair desse ponto. Nasceu para se relacionar, porque através do outro é que ele se define. Então eu preciso do outro, por isso eu tenho que ter um bom relacionamento. Eu preciso buscar esta inteligência emocional. Na mudança de comportamento, nós temos aqui fazer exercícios. Faça exercícios regularmente. Oxigênio o seu cérebro. Busque jogar fora todo o lixo mental. Nós temos muitas informações hoje, rodando nas redes sociais, mas muitas informações, elas não nos trazem nada. Elas não nos fazem, elas não nos levam para o crescimento em nada. Então nós precisamos buscar fazer esta limpeza, esta higienização mental, para ter a nossa mente mais livre para as coisas positivas, para as coisas adequadas do nosso ser.
evitar o negativismo. Seja uma pessoa positiva. Seja uma pessoa que tenha esperança. Seja uma pessoa que acredita que a mudança é possível. Diga sempre: sim, eu posso. Eu posso mudar, eu posso ir mais um pouco, eu acredito na minha potencialidade, eu acredito na capacidade que eu tenho de resiliência, eu acredito na capacidade que eu tenho de modificar toda a minha vida através de uma tomada de decisão. Tome essa decisão de ser melhor, tome essa decisão de ser feliz. Se houver a necessidade de procurar uma ajuda profissional, busque um profissional da sua confiança, busque ajuda. Tem um amigo meu que ele, depois de fazer algumas terapias, ele disse a seguinte frase: Filesmon, todo ser humano necessita de um psicólogo. Não para apenas no momento de crise. Mas ele falou: olha, o ser humano merece um psicólogo, sim, para ajustar algumas questões. Como eu disse no início, nós aprendemos a andar de bicicleta, aprendemos a andar de moto, de carro, o que quer que seja. O aprendizado, ele é formado com o tempo. Você não aprendeu a falar de um dia para a noite. Eu estou falando aqui, possivelmente, para um grupo de professores muito grande, e todos eles sabem que é uma etapa, é uma didática. O ser humano nasceu para desenvolver a fala, mas isso não acontece de uma hora para outra. É necessário insistência, persistência para que isso ocorra. E depois que ocorre, entra no automático. Você nunca mais esquece. Faça isso com a sua mente. Dê prioridade para ela. Você vai ter um ganho muito grande investindo nesta área mental. Eu digo que hoje o nosso maior ouro, o que nós devemos mais preservar na nossa vida, é a nossa sanidade mental. E começa por aí, fazendo uma leitura introspectiva. E a partir de nós possamos atingir outras pessoas positivamente, através das nossas mudanças. Eu deixo para vocês aqui uma máxima dos marinheiros, que diz o seguinte: você pode não mudar o vento, mas pode ajustar as velas do seu barco para chegar aonde quer. Muito obrigado, fico muito feliz por ter participado desta palestra com vocês. Espero ter contribuído de forma positiva para que você tenha uma tomada de decisão.